Oi, gente, vamos voltar? Vamos? 10 minutos já se for. Não, cala a boca, não dá pra citar. Acho que tinha alguma criança aí. Ai, ai. Deixa o filho estudar também, seu Marcos. Vamos lá, então. Bom, gente, dando continuidade àquilo que eu estava falando, nós vamos falar agora da prestação pecuniária e prestação não pecuniária, tá? Voltada principalmente à saúde e assistência. Então, deixa eu colocar aqui, porque da forma que está eu não consigo me ver. E pronto. Agora sim. Então, o direito à saúde e assistência, eles são predominantemente formados por serviços, né? Então, por serviços esses que a gente vai chamar de prestação não pecuniária, ou seja, não pagas, ó, né? Em compensação, a previdência, ela é preponderantemente formada por benefícios, prestação pecuniária, né? Então, a saúde e a assistência, eu não tenho contrapartida por parte daquele que vai usufruir dele. Em relação à previdência, não. Em relação à previdência, todos aqueles que contribuem, né, para ter o benefício, né, ele tem a contrapartida do Estado. Então, eu contribuo, eu pago, tá? A gente vai ter prestação pecuniária para a previdência e prestações não pecuniárias para a saúde e assistência. Assistência social, ela vai englobar família, maternidade, infância, adolescência, que é o que está lá na tela, que estava na tela, né? Que eu até tirei. E aí eu tenho amparo criança, adolescente carente, promoção de integração ao mercado de trabalho, habitação, reabilitação das pessoas deficientes, promoção de integração à vida comunitária, né? Todos aqueles pontos que estão previstos lá no artigo 203 da Constituição Federal é o que a gente tem como assistência. E aí, a estes vai ser garantido, a Constituição vem e garante, né? Não só a Constituição, como a lei infraconstitucional, a LOAS, que eu falei há pouco, ela vem e garante esse um salário mínimo mensal. Aquele idoso ou deficiente que não vai possuir meios de prover a sua própria manutenção e também não tem como ter provimento da sua família, né? Todos os direitos, eles são compostos, sejam por serviços ou sejam por benefício. Serviços a gente tem saúde e tem assistência, benefício a gente tem a previdência, tá? Não há preponderância, não há um mais que o outro, tá? Não há grau de hierarquia aqui. Na saúde, você pode observar o auxílio principalmente em reabilitação psicossocial para pacientes que estão acometidos de transtornos mentais, egressos de internações, né? Benefícios pagos pelo SUS àqueles que saem de internação, mas que ainda não está apto para trabalhar, tá? Então, é essa diferença que a gente vai ter dessas prestações pecuniárias e para as prestações não pecuniárias. No outro sentido, o direito previdenciário, ele vai ser prestacional, ou a gente ainda vai ter o direito previdenciário de custeio, que eu falei lá atrás, né? Eu falei de custeio lá atrás, mas não falei só a palavra, né? Eu não discorri a respeito dele, porque a gente já ia falar tudo. Então, assim, ó, esse direito previdenciário, ele tem natureza tributária. Isso é o custeio, tá?
Então, quando se ouvir a palavra custeio, é porque o direito previdenciário ele tem natureza tributária, né? Ou seja, eu tenho vários impostos, está lá previsto na Constituição, né? No artigo 194, que eu falei? 496, não sei. Vai estar por ali. Os tributos que já estão previstos, né? Para que sejam utilizados para a Previdência. E o direito ainda, né? Ele tem natureza tributária e tem natureza fundamental. O que é essa natureza? Se a natureza tributária é o custeio, a natureza fundamental a gente tem como prestacional, de prestação, de prestar, né? Então, o que se tem que ter aqui, ó, que essas relações, elas são distintas. Elas são distintas, são autônomas e são específicas, tá? Quando a gente pensa na relação de custeio, que é do direito previdenciário, a gente tem que entender o seguinte: o sujeito ativo na esfera judicial é a União, tá? Então, na esfera judicial, quem tem esse como sujeito ativo é a União. Na esfera administrativa, é a Receita Federal. Por que isso, Karina? Porque é a União, gente, que vai instituir a questão do imposto e tudo mais, tá? E a Receita? O que a Receita vai fazer? A Receita vai fiscalizar se você pagou, tá? Então, o objeto da relação de custeio são as obrigações tributárias principais e as obrigações tributárias acessórias, tá? Toda sociedade é sujeito passivo da relação de custeio, tá? Por que é sujeito passivo? Porque cabe a ela o pagamento. Então, a União, ela é ativa porque ela que institui o tributo. A Receita, ela é sujeito ativo, mas na esfera administrativa, porque ela que vai controlar, ela que vai fiscalizar. E enquanto sujeito passivo, somos nós, a sociedade, tá? Porque a gente que paga, né? Então, quem paga a contribuição previdenciária é o sujeito passivo, tá? Então, são devedores de tributo: empresa, empregador doméstico e segurados obrigatórios, que são os empregados, que é o próprio empregado, o empregador doméstico, avulso, segurado especial, contribuinte individual de baixa renda. Todos esses são segurados que a gente vai chamar de segurados obrigatórios, tá? Essa relação de custeio, ela não se resolve nela mesma. E o que eu quero dizer com isso? Tá? Se um sujeito ele descumprir a obrigação tributária, ele vai ser autuado, na verdade, ele vai ser notificado ou ele vai ser autuado, aí corre um processo administrativo fiscal pela Receita, e aí eu tenho inscrição desse devedor na dívida ativa, tá? Só que outro ponto, gente, é que essas relações prestacionais é de direito fundamental, né? É ela que vai dar aso e vai oportunizar, né, tanto a previdência quanto a seguridade. A assistência, desculpa, né? A seguridade é o tripé. E o sujeito passivo da relação, nesse sentido, é o INSS, tá? É ele que vai prestar esse serviço, tá? Ele é o sujeito passivo. O objeto das relações aqui são prestações previdenciárias de natureza pecuniária ou não pecuniária. Pecuniária para a previdência, não pecuniária para a saúde e para a assistência, né? Então, o INSS deve ao sujeito ativo o pagamento do benefício. Quem que é o sujeito ativo? Aqueles que estão naquelas condições de assistência ou que são os contribuintes lá. Então, pagamento do benefício ou ainda a oferta de serviços previdenciários. Então, esses sujeitos ativos são segurados obrigatórios ou facultativos. O obrigatórios foram todos aqueles que eu falei, né? Empregado doméstico, o trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual de baixa renda. Todos estes são obrigatórios. Facultativos, profissional liberal, por exemplo, né? Autônomo, contribui facultativamente, se ele quiser
principalmente estar respaldado pela Previdência, pelo INSS, tá? E tem ainda, né, a questão dos dependentes desses segurados, principalmente em relação à pensão. Então, se a gente pensar numa intersecção que existe na relação, diz respeito principalmente aos segurados obrigatórios. Então, um exemplo. A gente pode ter como exemplo o seguinte. Um funcionário, um empregado, né, ele possui um vínculo de 35 anos com uma empresa. No seu holerite, ele consta um desconto mensal, né, da contribuição e da Previdência Social, de substituição tributária. A empresa, ela possui uma obrigação principal de pagar, né, essa contribuição. Só que aí, quando você observa a distinção entre a natureza das relações, observa que a empresa não realiza o repasse, tá? A empresa, por mais o cara trabalhando, e a empresa não pagou o INSS, tá? Isso acontece, gente, na prática, muito, muito, muito. Assim como a empresa não faz depósito do FGTS, também não paga o INSS. Observa o seguinte, que a empresa não fez o repasse, ou seja, não pagou o INSS, mas ainda assim vai subsistir o direito de aposentadoria do empregado, tá? Desde que ele comprove o vínculo e os descontos mensais a título dessa contribuição previdenciária, ele vai persistir no direito de aposentadoria, tá? Quando se defende que há apenas uma relação diante do cumprimento dessa obrigação por parte do empregador, o empregado não terá direito à aposentadoria reconhecida. Então, assim, ó, se eu defender de que, em que pese a empresa não tenha contribuído, mas se eu comprovar que eu tinha o vínculo durante todo